Olá, lição de terça-feira com o título Guerra no Céu e na Terra. Se havia a palavra guerra antes da rebelião, ela não era usada, pois até então ela não tinha a menor necessidade de ser usada e criada. Nesse caso também muitas outras palavras elas não precisavam existir, que era o caso da palavra rebelião, morte e derrota, que foram todas criadas depois e acrescentadas após a criação da palavra guerra. Ao longo desse tempo, muitas grandes guerras elas foram travadas e aconteceram no universo como resultado de grandes conflitos. Vamos relembrar algumas dessas grandes guerras. A primeira guerra aconteceu lá no céu, quando Lúcifer ele saiu derrotado e expulso. Houve também uma curta batalha entre Satanás, Adão e Eva, no qual ele venceu. Ele teve como resultado a expulsão do casal do Jardim do Éden. Outra grande guerra foi a qual Satanás, aliado aos antediluvianos contra a família de Noé, eles tiveram ali como resultado a destruição do nosso planeta por meio de água. Outra batalha muito grande travada aqui foi a confusão de línguas que aconteceu quando tentaram construir uma grande torre que alcançasse o céu. Houve também uma grande guerra na saída do povo de Deus do Egito, que resultou nas 10 pragas e grande destruição aconteceu sobre a nação egípcia. Mas o povo de Deus ele saiu vitorioso com a passagem em terra firme pelo Mar Vermelho. A Batalha do Sinai também aconteceu quando Deus deu os 10 mandamentos e Satanás levou o povo a adorar um bezerro de ouro, resultando assim na ira de Moisés e a quebra das tábuas de pedra. Diversas batalhas aconteceram também na caminhada do povo durante a passagem deles pelo Egito. Muitos queriam a liberdade, mas também alguns queriam retornar ao Egito. Também houve uma batalha quando as pessoas elas se recusaram a tomar Canaã através do relato dos 10 espias, em que eles achavam que a terra seria inconquistável. E após a conquista de Canaã, quando em vez de eles expulsarem os cananeus, eles acabaram se aliando a eles e adorando falsos deuses. Ao longo da história do povo de Deus, que levou a se tornarem também 2 reinos e a verem os seus templos destruídos 2 vezes e perderam também os status de povo de Deus. Nos dias de Jesus também houve grande batalha, quando Satanás quis matar Jesus ainda bebê, quis levá-lo a adorar uma criatura, adorar ele mesmo, adorar Satanás. E ao longo do seu ministério, ele tentou fazer o tempo todo com que Jesus fosse morto de um modo diferente do que havia sido profetizado. E tentou fazer também com que ele falhasse na obediência aos 10 mandamentos de Deus e até mesmo desobedecesse o próprio Deus. No período da igreja primitiva, também houve grande perseguição que levou à morte de apóstolos, menos a morte de João. Ao longo da Idade Média também, pelas perseguições cruéis, as mortes, as inquisições. Para não delongar muito, no fim do tempo virá ainda uma batalha mais cruel que vai resultar numa sacudidura muito violenta, expulsando todo o mundanismo da igreja. E essas não são todas as batalhas travadas ao longo da história da humanidade. A pior de todas elas é a guerra pessoal. É a do inimigo, dos anjos dele e dos seus aliados humanos contra nós. Individualmente, cada dia, o tempo todo, fora e dentro da igreja, nós travamos guerras e conflitos o tempo todo. Para cada um de nós, existe uma guerra e um conflito travado a todo momento. E essa é a mais perigosa batalha de todos os dias. Muito cuidado. Nós estamos ainda na igreja ou estamos em Laodiceia, somos a igreja de Laodiceia. Nós não chegamos ainda a ser uma igreja triunfante. E a nossa sociedade, ela infelizmente é um conjunto de atrativos para a perdição.
Elas são tão sutis, esses atrativos, que eles acabam, né, perecendo e contribuindo para que nós não obtenhamos a salvação. Para finalizar, eu queria ler um pedacinho, um trecho de uma meditação matinal que foi escrita em 2002, que tem como título Cristo Triunfante. E ela diz o seguinte: cada homem, cada mulher e jovem que professa a religião de Cristo deve compreender a responsabilidade que sobre si repousa. Todos deveriam sentir que essa é uma obra individual, uma guerra individual, uma pregação individual de Cristo na prática diária. Se todos entendessem isso e pusessem mãos ao trabalho, seríamos poderosos como um exército com bandeiras. A pomba celestial pairaria sobre nós. O sol da justiça sobre nós brilharia e a luz da glória de Deus não seria excluída de nós mais do que o foi do dedicado Enoque. Então pensemos nisso, que nós sejamos esse exército com bandeiras, que nós possamos travar as nossas batalhas, mas sempre levando a bandeira de Cristo à frente, para que elas não surtam efeitos ruins em nossas vidas e nem das pessoas que estão à nossa volta. Seja você hoje aquele que vai levar a bandeira de Cristo. Um ótimo dia, um bom restante de semana.